Alô, Libertadores da América, me aguarde que eu tô chegando, porque eu saí da parte ruim da tabela de classificação e essa é uma preocupação agora só do Fabiano Baldasso. Eu me preocupo com a possibilidade da Libertadores. Nós ganhamos do Palmeiras, um finalista de Copa Libertadores da América, considerado, quem sabe, a segunda melhor equipe da América do Sul. Sub-15. Simplesmente ganhamos. Sub-15. É o Palmeiras. Sub-15. É o Palmeiras. Ô, Bagé, há quanto tempo não tinha esse programa? Tem uma comoção no Rio Grande do Sul, porque a gente passou um tempo sem fazer, né? O Rio Grande do Sul parou, protestos nas ruas, é uma loucura. Tu viu que aqui na 118, ali, quando a gente sai da Freeway pra acessar Gravataí, ficou a semana inteira trancada, porque o pessoal ficava ali se manifestando, Claro. sabe? Protestando, né? Sabe que uma vez loucura. um amigo, não vou citar o nome, na época da Rádio Guaíba lá, ele foi nos perguntar lá, porque nós gravamos uma entrevista de uma Júlia Lemertz, era atriz da Globo, ela tinha saído, ela tava fazendo um show no Teatro São Pedro, ela tinha saído da Globo um período, né? Colorado, Guaíba inclusive, comprada gaúcho pela e colorado. Record. É, torcedor do Inter. Tem um defeito, né? Mas gente muito boa, é uma baita de uma atriz. Bah. E ela falava de uma mulher que ela era meio que dividida assim pelas famílias, porque a peça se passava na Escócia, e aí tinha as famílias, elas brigavam muito assim entre os protestantes e os católicos, né? E aí naturalmente a gente tocava muito nesse assunto para exemplificar da peça. E aí nós passamos por outro amigo lá, um outro amigo que ia fazer o programa, mas a gente brifou, né? Fez a entrevista e tal, e aí ele só dublaria. E aí depois da entrevista ele perguntou para nós assim: eu só não entendi sobre o que eles protestavam. Aí ele teve que explicar para ela o que eram os protestantes. Os católicos eles já sabiam. Meu Né? Deus do céu, cara. É uma maravilha. Uma vez um famoso locutor, ele tinha um programa no sábado à tarde na Rádio Gaúcha, e alguém disse para ele o seguinte: tu tá abrindo de uma forma muito mole. A abertura de um programa, ela determina o tamanho que o programa vai ter, o impacto que as pessoas vão ter e a continuidade das pessoas ouvindo. Então, porque o programa é cultural, é de variedades, abre sempre com uma frase forte. Aí, né? Aí um dia ele abriu boa tarde, estamos começando o Gaúcha fim de semana, e o recado que eu tenho para vocês é o seguinte: toda a humanidade é burra. Não toda unanimidade é burra. Ô, Bagé, eu tô devendo uma vela para cada santo. Bagé, a cada dia cai um esqueleto do armário dessa gestão. Eu não sei mais onde é que nós vamos parar. Eu não tenho direito nem de ter um DJ tocando música. Eu não posso ficar calmo nem com a música que toca antes de começar o jogo do Inter do Beira-Rio, Bagé. Que coisa louca isso. Agora, nós já passamos da meia-noite. Ontem surgiu a informação de um atraso gigantesco do aluguel do CT em Alvorada. Mas nós repactuamos. É o velho do repactuar. Eu vou começar a usar isso com os meus credores também. Eu vou repactuar dívidas, eu não vou pagar, mas eu vou dizer para ele: não, mas eu repactuei. Que é o que o Inter faz. O Inter repactua, o Inter está devendo uma banana. Chega nos caras e fala: bom, pega esse valor aqui que eu estou te devendo, vamos parcelar em 60 vezes, tá bom? Tá bom, 60 vezes. Aí o Inter paga 2 e não paga mais. Não, mas eu repactuei. Mesma coisa. Cara, o Inter, Bagé, nós estamos no fundo do poço, Bagé. Eu não sei Tu o que sabe, pode acontecer com o Baldassi, Internacional. eu tava assistindo o jogo com o Santos na segunda-feira cara, aí faz o gol o Inter, sabe? E aí eu tava num grupo de amigos ali e tal, um dos grupos dos amigos aqui do condomínio, pessoal que joga pôquer ali e tal, e eu vou ali pra tomar vinho, azedar e jantar com eles. E aí eu não tenho paciência, né? Tu também não conseguiria jogar pôquer, porque a gente não consegue ficar parado, então não teria como. Mas aí eu fico na resenha e eu vendo o jogo pelo celular. E aí quando o Inter faz o gol, eu ainda falei pra eles: cara, esquece. Era um monte de gremista. Não tem, o Inter em casa, vai passar o carro no Santos, o Santos sem o Neymar, o Santos também é apavorado. Acho que o Santos tá focando pros jogos finais, né? Porque se imaginava que o Neymar pudesse jogar, agora o Neymar já tá fora da temporada. Cara, daqui a pouco começa a mudar tudo. E aí sai o gol de empate do Santos, e aí todo mundo se olha, e tem uma bola, não sei se é o Vitinho que chuta, ela bate no travessão, aí volta, alguém finaliza de novo, aí o goleiro deles, eu achei que ele tinha defendido, não, ela vai na trave e volta nas costas dele. Cara, tu começa a olhar, eu ainda acho que não vai cair, sinceramente, tá? Mas é só achismo, porque eu já achei tendo mais certeza do que eu tenho hoje. E aí começa, a gente costuma dizer, né, o chavão da cartilha.
Cara, eu não sei se é a cartilha ou o que que é, mas parece que tudo acontece ao mesmo tempo, cara. O Tudo. Grêmio já passou por isso várias vezes e agora é o Inter. Aí tu Todo vê daqui a dia. pouco quando tu acha, tu não precisa mais de incomodação. Aparece uma. Cara, a Cara, questão do DJ é uma coisa completamente absurda. Porque vira um meme nacional, sabe? é Aí, tipo o papel picado. é tipo papel picado. Então parece que, cara, eu Não, acredito muito em energia, sabe? Eu sou muito cara daí de que tá. energia. A Eu energia tá muito acredito muito em negativa, energia. Bagé. Não, e aí E vem a tal pesa, da, cara. aí vem a tal da Pesa. palestra anunciada do Mais presidente uma. Barcelos para falar de reestruturação dos clubes de futebol. O Mais uma. Barcelos, que destruiu o Internacional, virou meme também para tudo que é lugar, a ponto de ele cancelar a palestra por conta da repercussão pública. E assim, o que me chama a atenção é que ele só cancelou pela repercussão pública. Pela Ele repercussão, claro. provavelmente acredite que ele tem conteúdo para explicar de uma palestra paga como funciona a reestruturação de um clube de futebol. Isso me preocupa, Bagé, sabe por quê? Porque ele realmente acha que está reestruturando o Internacional. Cara, Não, é um sim, sim. negócio. Nós já falamos isso algumas vezes aqui, mas sempre é bom sublinhar. A atual gestão do Internacional vive num processo de esquizofrenia. Eles vivem em outro mundo em que a gestão deles está sendo boa. Não faz 2 meses que o Zanardo, CEO do Internacional, numa tipo palestra para a imprensa, apresentou alguns PowerPoints na parede. Nem existe mais PowerPoint, mas eu sigo dizendo isso em que ele disse que havia uma evolução na vida financeira do Internacional. Pois é. Talvez isso seja o que mais preocupe no momento. Eles não sabem o que está acontecendo. Mas tu sabe, cara, que hoje de manhã a gente tava falando isso lá no Futebol Alegria do Grêmio. Ontem, na verdade, né? Porque agora nós já estamos na quinta-feira. E é uma carência de dirigentes na dupla Granal. Por exemplo, nós temos praticamente a mesma idade. Então a gente se criou ouvindo rádio e sabendo quem era o presidente do Inter, o presidente do Grêmio, o homem de futebol do Inter, o homem de futebol do Grêmio. E daqui a pouco, quando tinha derrubar um treinador, caía o departamento de futebol e já vinha outro grande nome, sabe? E tu ficava naquilo e os caras sabiam da entrevista e os caras arrumavam um jeito. Pô, o Rio Grande do Sul, cara, sempre teve protagonismo, mesmo estando lá no canto do Brasil, era o Inter ganhando os brasileiros, daqui a pouco o Grêmio ganhou Libertadores, e daqui a pouco surgiu a Copa do Brasil. E quando não Sabe? ganhava, era competitivo. Mesmo quando não Competitivo ganhava, era sempre, competitivo. É. competitivo sempre, com estádio lotado. Aí, de uma hora para outra, hoje tu não tem grandes lideranças, Baldasso. O Grêmio, por exemplo, surge uma liderança avassaladora, que era o Marcelo Marques, que daqui a pouco, por não ser da política, se assustou com algumas coisas e saltou fora. O Darley, que poderia ser uma liderança, fez parte de uma chapa que foi massacrada nas urnas na eleição do Grêmio. Tu pega o Inter hoje, quem é a grande liderança do Inter? O presidente Giovanni Luiz. Se convencesse ele a Que é um voltar. Quem senhor sabe de o mais, presidente Carvalho, se que é um voltasse. senhor de mais de 60 anos de Pois idade. é, Não há sabe? Então renovação, não já tem existem a vida nomes dele. novos. Tu não tem renovação. E quando a gente diz isso, não é criticando os mais novos, é que a gente tá falando em tom de liderança. Aqueles caras que surgiam e que naturalmente tomavam os seus respectivos espaços. É que o campeonato brasileiro pro Inter, o Inter teve tanta chance de se distanciar, cara. Tanta chance de se distanciar. Aí tu já vai agora pro ramo muito perigoso. Tu pega, por exemplo, amanhã esse jogo contra o Vasco, ele é uma fumaça das maiores da história do Inter recente. Porque o Vasco não ganha 5 jogos, tá? O Vasco joga dentro de casa. A torcida do Vasco é das mais numerosas e fanáticas do Brasil. Vai ser um caldeirão São Januário, cara. Vai. Um Porque caldeirão. O Vasco entrou oficialmente na briga contra o rebaixamento É, agora. Ele não estava. O Vasco vivia uma situação intermediária, tranquila, brigando até por coisas no Campeonato Brasileiro e perdeu 5 partidas seguidas. O Vasco, de repente, acordou um dia de manhã e estava brigando contra o rebaixamento. Como o Inter é um time azarado, isso aconteceu justamente antes do jogo contra o Inter. É protesto da torcida, que não tinha acontecido antes, na porta do treino deles. Então o Vasco vai jogar uma Copa do Mundo contra o Internacional. E Bagé, eu te digo assim, tu falou sobre agora, agora vai, agora vai, agora vai. Quantos jogos tu já ouviu a gente falar no debate raiz que se o Inter vencesse, acabou? Não se fala escapava. mais em rebaixamento. Mas foram umas 5, 6 vezes, cara. 5, 6 vezes. E de novo contra o Vasco é assim. E a gente não fala disso. Se o Inter ganhar do Vasco, acabou o papo de rebaixamento, que é o único papo que a gente tem no Inter. É que a gente não imagina o Inter ganhando o Vasco. A gente não imagina o Inter ganhando São Paulo. E quem sabe a gente possa imaginar, mas sem com muita esperança, que o Inter vai ganhar do Bragantino. Então, assim,
O jogo contra o Vasco, ele só me apresenta medo. Ele não me apresenta a possibilidade da redenção de escapar desse inferno. Desculpa, se o Inter ganhar, para mim vai ser surpresa, Bagé. Porque o Inter. Aí a gente passa. Ah, porque o Santos vai ganhar do Sport. Ah, porque o Vitória não pode ganhar do Mirassol. Cara, é só o Inter ganhar do Vasco e acabou, Bagé. E a gente tem medo, não pelos outros. A gente tem medo pelo Inter, Bagé. Mas é que tá, é que o grande problema, quando tu tá nessa zona da degola, e 21, nós gremistas passamos muito trabalho, porque o Grêmio passou praticamente o campeonato inteiro no Z4, não conseguia sair das últimas 4 colocações. O Inter acho que teve numa rodada ou 2 no Z4 e já saiu. Só que tá encurtando o prazo, sabe? É aquela ampulheta, tu vê ali que tá afindando a areia. E o Inter não consegue se distanciar. Sabe, quando aí tu tá ganhando do Santos, eu acho que faz uma vitória improvável lá no Ceará. Pra mim, dependeu muito da expulsão do Vina, porque naturalmente, imagina, tu fica com um jogador a mais desde os 4 minutos, tu vai obter uma certa vantagem. E mesmo assim, foi um jogo complicadíssimo. Aí tu tem a vitória na mão. Ô Baldasso, a família Dias não tá entendendo uma coisa. Nessa fase que o Inter tá, quando tu faz 1-0, tu tem que acabar o jogo. Acabou, tu fura a bola. Acabou. Tu não pode mais tentar trocar garrafa com os caras porque tu vai te expor ao risco. E o Inter vai lá e acaba sofrendo gol. Não, cara, é uma coisa muito louca, Bagé. É desesperador. Porque o Internacional, os poucos momentos em que o Internacional apresentou bom futebol nos últimos meses, não estou falando das últimas semanas, dos últimos dias, dos últimos meses, foram momentos em que a torcida do Internacional teve presente, fez uma cobrança maior, deu uma força maior, e aí tu tem espasmos de bom futebol de 20, 30, 40 minutos no máximo no Beira-Rio, contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia, contra o Santos. O Internacional não consegue começar e terminar uma partida jogando bem. E joga bem esses minutos e não é suficiente para ganhar, porque nenhum desses 3 jogos o Inter ganhou. E fora de casa é um desastre, porque aí nem tem esses espasmos, porque fora de casa não tem o apoio da torcida e aquele incentivo a mais. Meu amigo Alex Magé, eu não consigo ver o Inter ganhando 1 ponto nesses 2 jogos fora, cara. Eu não Muito consigo ver o Inter. complicado. E outra coisa, Bagé, que a gente não fala, a gente fala do rebaixamento. Mas vamos pensar no Inter não caindo e pensar em outra coisa. Na melhor das hipóteses, se o Inter ganhar do Vasco, o Internacional pode confirmar ter se livrado no jogo contra o São Paulo, na penúltima rodada. Mas há uma grande chance do Internacional brigar contra o rebaixamento até a última rodada. Essa é a maior possibilidade. Se o Inter empata contra o Vasco, é certo, praticamente certo, que o Inter vai chegar no jogo contra o Bragantino Imagina. brigando para não cair. Ah, pode até ser que seja assim, ó. O Inter até pode perder se o outro não ganhar por tantos gols, mas vai ter chegado na última rodada brigando contra o rebaixamento. Num ano em que o Internacional tinha um time milionário, que foi campeão gaúcho, que se aventou todas as possibilidades positivas, um grupo que foi formado no começo do ano passado por 200 milhões de reais. Olha onde é que nós estamos, cara. Olha o que essa gestão está fazendo. Olha o que os atuais técnicos do Internacional estão fazendo. É uma vergonha, tá todo mundo perdido no Beira-Rio. A entrevista do Bisol no último jogo é de quem vive no mundo esquizofrênico, velho. Entrevista pedindo para blindar o grupo, para dar carinho pro grupo. É hora de começar a dar confiança para os jogadores, faltando 10 dias para terminar o ano, cara. Tá louco, Pedindo o acabando o apoio ano. da torcida 10 minutos depois, Bagé. 10 minutos depois de o Beira-Rio ter colocado 37 mil pessoas para ver essa bosta desse time do Inter, que mais uma vez não ganhou, tá o vice de futebol conclamando torcida. Ah, mas pelo amor de Deus, vão ter vergonha na cara. E tu sabe que o torcedor, nesse caso, ele já tinha meio que abandonado a barca. Porque a sensação que nós tínhamos. Tim, não deu pra segurar o espirro. Sabe que a sensação que nós tínhamos olhando de fora, para mim fica muito aquela imagem, ainda era um jogo, não lembro contra quem que o Inter perdeu, fora de casa, era o Roger o técnico. E aí tu manda lá o teu repórter pra acompanhar a chegada, porque poderia ter um protesto e não tinha ninguém. Ali é aquela sensação, cara, o torcedor largou. E o torcedor largou, lembra que teve várias promoções que o torcedor não foi e não respondeu. E agora o torcedor foi, como disse, olha, tá bom, vou te abraçar de novo. Ou seja, eles não podem nem reclamar do torcedor. Não podem nem reclamar. Porque quando ele coloca lá, porque acreditamos no torcedor, mas o torcedor já fez tudo o que podia. E eles continuam no discurso esquizofrênico, como tu disse. Nada. Nada. Tu não tem nenhum momento. Pro torcedor. Tu imagina que tivesse, por exemplo, ó, uma situação de... Eu sei que o cara não vai chegar lá e vai dizer, olha, eu sou incompetente, realmente eu errei, eu deveria ter saído. Não é isso. Mas tu pelo menos assumir a realidade. Sabe? Tu trabalhar com a dor do teu torcedor.
Agora tu chegar lá e falar em blindagem, como blindagem? Tu fazer rodízio de dirigentes, aí é fácil ser dirigente no futebol, né? Outra, uma coisa que eles não podiam fazer, por favor, parem de em um momento em Vitória, mesmo sendo rara, de colocar o vídeo do vestiário. Isso beira a infantilidade. Para! Tá todo mundo sabendo que o vestiário tá uma draga, que tá todo mundo rachado. Aí tu vai botar lá, não, mas olha como é que nós ganhamos. Pô, então mostra os que perderam. Sabe, não tem. São ações muito pequenas para uma estrutura milionária, cara. Em 2016, Bagé, tá bem, o Inter caiu, mas o Inter não negava a realidade. Vamos pegar os fatos aqui. Tanto que quando voltou o Fernando Carvalho se falou da SWAT, que a SWAT veio para salvar o Inter. No momento que tu trata dessa forma, tu tá admitindo que tu precisa ser salvo. Ali o Inter já admitia que estava mal. E olha, faltava umas 15 rodadas para terminar o campeonato. Até aquela infelicidade do Fernando Carvalho, quando deu o acidente da Chapecoense, que perguntaram para ele sobre continuidade do futebol, e o Carvalho disse assim: nós também temos as nossas tragédias aqui, que foi uma infelicidade do cacete, mas ele tava admitindo as tragédias que o Inter vivia. O presidente Carvalho fazia apelos dizendo, a grosso modo, dizendo o seguinte: nós somos uma bosta de time, nos ajudem, nós estamos tentando tudo que dá para tentar aqui. Esse ano, o que mais preocupa é isso, Bagé. Não há a admissão. Não há admissão. Tu falar em blindagem de grupo de jogadores que tá levando o Inter pra Série B, velho. É uma ofensa com o torcedor. Eu tô apavorado, Bagé. Eu tô apavorado. Eu vou te dizer uma coisa aqui com segurança. Veja bem o tempo verbal que eu tô utilizando. O Inter está caindo. O Inter não caiu. O Inter está caindo para a Série B. Neste momento, o Inter está caindo para a Série B. Se Mas aí nesta que tá. queda do precipício vai aparecer o super-homem para segurar o Inter no colo e levar lá para cima de novo, eu não sei. Mas o Inter está caindo para a Série B. Mas esse que é um ponto que chama muita atenção, né? Porque tu vê como eles não fazem a leitura básica, porque os sinais do Internacional estão sendo dados há bastante tempo. Mas aí para mim o que falta para a direção é realmente eles verem o Inter no Z4. Porque parece que eles não vão acreditar enquanto não enxergarem o Inter no Z4. Porque tu vê um Vitória reagindo desde a chegada do Jair Ventura. O Juventude chegou a se embonecar um outro jogo aí. O Fortaleza foi lá e beliscou uma outra partida, só quem não reagiu foi o Vitória, foi o Sport. E mesmo assim o Sport que perde pro Inter, claro que agora não adianta cobrar desempenho, né? Tem que cobrar resultado, foi um Sport que o Inter não jogou melhor que o Sport. E mais, os dias agora, eles estão se apegando em fragmentos de jogos. Não, porque nós temos certeza, se nós repetirmos o primeiro tempo, mas como é que o futebol vai sobreviver de um tempo? O Ramon Dias disse exatamente o seguinte: se nós repetirmos o primeiro tempo de hoje, o jogo inteiro contra o Vasco, nós ganhamos o jogo. Ô Bagé, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Quando tu fez aquele golaço na tua pelada lá, quando tu fez aquele golaço na tua pelada, que tu joga a tua pelada toda semana, se tu fizer aquele golaço todos os jogos, tu é melhor que o Cristiano Ronaldo. Tu é melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas aí a gente volta para a questão dos dirigentes, né? De novo, essa semana o presidente Alberto Guerra, né? Ele acabou trocando os pés pelas mãos, né? Porque o presidente não entendeu uma coisa. Esse momento, o torcedor não quer. Primeiro que era uma carta aberta com os comentários fechados. Nessa carta aberta, o presidente tenta explicar algo que não é prático, porque ele tenta maquiar alguns dados contábeis. Aí ele ataca de novo jornalistas e o presidente ele acha realmente que o torcedor quer ouvir, quer saber o que ele pensa, o torcedor não quer. Sabe, o torcedor já tá assim, o torcedor agora se agarrou num novo presidente que vai ser o Dorico Roman, vai aos trancos e barrancos com o que tá fazendo o Mano, vai acreditar que o Grêmio possa dar uma melhorada, porque agora voltou o William e juntamente com o Arthur e o centroavante, o Grêmio acertou na loteria, né? Porque o Carlos Vinícius é incrível, a quantidade de gols que ele tem, de jogos, ele é um cara do ramo. Então, mas tu não vê uma concatenação com aquilo que tá acontecendo por parte da direção. E tu vê, sabe que e eu vejo tu bater muito na questão do presidente Barcelos, e de forma justa, ele, em 5 anos de mandato, ele quase dobrou a dívida do Inter. O presidente Guerra, em 3 anos, ele mais do que dobrou a dívida do Grêmio. Então, em 3... como é menor que a do Inter, se fala menos. Como é menor que a do Inter, se fala menos. Porque a do Inter tá perto de bilhão, a do Grêmio já passou dos 700 milhões, daqui a pouco vai bater nos 800 milhões. Então tu imagina, o presidente Odorico que vai assumir para a próxima temporada, ele tinha prometido na época da campanha ali na reta final
3 a 4 reforços e nível de seleção. Não vai ter como ele fazer. Não vai ter. Por quê? Porque tu não vai ter dinheiro para pagar. Tu tem que ver agora como é que essa folha... Hoje eu tava analisando a folha... O William e o Arthur vieram com o dinheiro do tio do pão. Do Se que não era fosse o tio do o pão, dinheiro não para tinha pagar o Roger Arthur. Guedes. E acabou o dinheiro do tio do pão. William, Arthur e Noriega. E aí, o que sobrou desses 63 milhões, o Grêmio pagou o hotel, que estava atrasado. O Grêmio pagou fornecedor de carne pro CT, que estava atrasado. Então, nós já estamos falando de necessidades básicas que tu vai deixando. Bagé, só um parênteses. O Inter acertou ontem um atraso de 3 meses de ajuda de custo para as famílias da gurizada da base. Não existe, cara. Olha isso, cara. Ou seja, tu tá lidando, tu tá mexendo em qualquer dinheiro. Não tem mais aquele tipo, pô, eu vou lidar só com os milhões, que convenhamos. Prioridades. Nem as prioridades tu consegue cumprir. Porque no fluxo de caixa de um internacional, o dinheiro que é pago para as famílias de ajuda de custo, ele não muda nada, né? Porque a gente tá falando ali, tu imagina, tu pegar R$1 milhão, tu paga todas as ajudas de custos possíveis, né? Porque tem menino lá que ganha salário mínimo, às vezes, quem sabe, até um pouco menos de ajuda de deslocamento. Mas no caso do Grêmio, e aí a gente tá falando de uma dupla que tá indo para 26, claro, nada é pior do que ser rebaixado. Obviamente que se o Inter for rebaixado, o Inter tem um problema gravíssimo. Que é o famoso, será que caindo tu não quebra? Porque daí tu aponta um alvo para tuas costas, tu tira qualquer possibilidade de receita. Jogador de futebol, ele não quer jogar uma Série B de campeonato, mas a gente está falando de 2 clubes, e eu espero que a gestão do presidente Odorico Roman, já que ele é um cara que vem do mercado financeiro, trabalhou a vida inteira como bancário, que ele consiga buscar uma forma de saneamento das dívidas, porque a gente está caminhando a passos largos para ter que virar SAF. E a SAF, quando tu chega nessa parte de desespero, é a SAF que vai sabendo que tu tá com fome. Qualquer negócio. E quando tu tá com fome, ele te vende um prato mais barato pelo valor mais caro. Tem bilionários que ficaram bilionários comprando massa falida. Tu compra massa falida, tu vislumbra que tem alguma possibilidade ali, qualquer pila tu compra massa falida. O Cruzeiro foi vendido pro Ronaldo Nazário por R$400 milhões, que foi o preço que o Vitor Roque foi vendido do Atlético Paranaense. O valor do clube Cruzeiro foi o mesmo valor do Vitor Roque. Então, desesperado, até para virar SAF, tu tem que ter uma mínima organização e saúde. Até para virar SAF. E mais, tu pega assim, ó. Claro, o caso do Inter, o pavor é não ser rebaixado. É a pior coisa possível para qualquer clube. Mas o Grêmio, por exemplo, outro dia a gente estava conversando com algumas pessoas no bastidor e se tem um cálculo de que pelo menos os primeiros 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, metade da gestão, seja só para organizar a dívida. Porque daí tu vai escolher, eu vou fazer o que o Barcelos fez de aumentar a dívida a qualquer custo, ou eu vou usar a frase que o próprio novo presidente do Grêmio, eleito recentemente, Odorico, usou, dizendo o seguinte: títulos tu só conquista com um clube organizado financeiramente. Então, primeiro tu tem que organizar para depois buscar. Aí ele disse também, temos que agora nos esforçar para cumprir as promessas de campanha. Perfeito? Só que eu não sei se ele vai conseguir cumprir as promessas de campanha, porque ele vai pegar um clube muito pior do que ele imaginava. Pô, tu pegar um clube que era 340 dívida, que passou de 700, chegou quase em 800, é um troço surreal. Pro seu Celso Rigo, o Grêmio que foi entregue pelo presidente Romildo, devia em torno de 9, 10 milhões. Hoje já passou dos 110 milhões. Então são 100 milhões em 3 anos. Poxa, 100 milhões em 3 anos só para uma pessoa. E que bom que existe essa pessoa. Porque tem vários desses dinheiros que, se não fosse o seu Celso Rigo, o seu Celso Rigo pagou uma vez para tirar um transferban do Grêmio. Agora o Dávila trouxe a informação que o transferban do Grêmio é com o clube da Espanha, se não me engano, o Granada. E que é muito maior o valor, não é o valor aquele só de alguns, sei lá, de 350 mil euros ou 700 mil euros, algo assim. Não, eram 920 mil reais. Não, a dívida é maior. E outra, não foi paga ainda. Então o próximo presidente do Grêmio, nesse momento, ele não pode contratar. Ele tem um transfer ban. Isso tem que ser pago para que ele possa contratar novamente. Não, e tá vindo a virada do ano, a janela. Não pode vender e não pode trazer. Tá louco? Ô, Bagé, e o Tite? Cara, o Diogo Rossi trouxe uma informação e eu fui consultar a informação e realmente me disseram exatamente isso. Tem uma... bom, hoje já surgiu o nome, o próprio JB falou, que o seu Celso Rigo, que é hoje uma pessoa muito importante no contexto do novo Grêmio, ele não gostaria de trabalhar com o Tite como treinador. Tá? Por quê? E aí o Diogo Rossi foi buscar a informação, o porquê.
E eu fui, depois que sabia a informação do jogo, fui perguntar também o porquê. E pessoas me confirmaram, não é nem pelo campo. São por escolhas de vida do Tite. E já nos bateram que seria até uma questão política. Que o Tite acaba se agarrando demais a uma situação política, algo parecido com o que em determinado momento se acusava o Roger, né? Pô, Roger, tu ter o teu lado político é legal, mas, cara, tu transformar isso no teu palco principal, não, a gente quer tu focado em trabalhar no futebol. E se tem uma leitura, pelo menos no bastidor, que o Tite seria esse cara. Bom, isso pode ser verdade? Pelo que eu e o Diogo buscamos, sim. Mas mesmo que alguém tivesse dúvida dessa informação, é, isso fortalece a permanência do Mano, que já foi decidido também Claro, pelo claro. novo presidente. Então o Mano vai seguir. Aí a minha esperança é que com a vinda do Pelaipe, que é muito amigo do Mano, que é um cara de muita experiência, que sempre soube trabalhar sem dinheiro, eu acho que o Pelaipe é o cara ideal para ser realmente o diretor executivo de futebol remunerado pelo Grêmio, Tu não para quer a vasculhar permanência, mercado. tu não quer a permanência do Mano, né? Não, cara, eu até compreendo por toda essa explicação que está sendo dada, mas eu não gostaria da permanência do Mano porque eu não tenho o que esperar do Mano. O Mano é o técnico que, por exemplo, ele escala o Edenilson não consegue jogar, ele tira o Edenilson, o time melhora, e aí ele vai para a entrevista e diz assim: Ah, eu sei que vocês não gostam do Edenilson, sabe? Com ar de deboche, tipo, eu vou continuar botando ele, porque quem decide sou eu. E, cara, o Grêmio é muito grande para ter esse tipo de decisão. Agora, hoje, o que o Mano vê? O presidente dele indo para a rede social para ofender jornalista, para ofender mãe de jornalista, para falar de tentar esconder uma dívida que todo mundo sabe que é real. Então o que ele pensa? Cara, se meu presidente já fez isso, eu estou autorizado a fazer também. Tanto que ontem o Mano mostrou o dedo do meio para um torcedor do Grêmio. Eu sei que tem várias narrativas, né? É possível fazer várias defesas. Eu posso defender o Mano, achando que o Mano foi para a coletiva e foi sincero no que ele disse. Eu posso dizer que o Mano errou ao fazer aquilo. Eu posso defender que o Mano foi ser humano e explodiu. Eu posso defender ou julgar de forma negativa a atitude do torcedor. Eu só não posso tirar o contexto do futebol, né? É mais velho que andar pra frente que torcedor vai chamar o técnico de burro, vai chamar de filho disso, filho daquilo. Eu sei que no mundo ideal não deveria, mas no futebol acontece. Agora, pelo que eu tenho percebido, tu sabe isso muito mais do que eu, a rejeição da torcida ao Mano Menezes é gigantesca. Muito grande, Gigantesca. muito grande. O novo presidente abriria uma gestão já tendo um problema popular. Geralmente os presidentes não fazem isso quando assumem gestão, gostam de abrir com uma grande contratação, com aqueles caras que a torcida curte. Será que o Odorico não pode repensar isso aí, cara? Eu acho que ele poderia repensar depois do jogo contra o Botafogo, pelo que a gente sabe, deu uma sacudida no bastidor, ficou todo mundo meio assim, tá, mas e agora? Pô, vai jogar contra o Palmeiras, mesmo o Palmeiras reserva é difícil, só que ele ganha do Palmeiras. E eu não duvido e até acredito que ele vai ganhar do Fluminense. Então, se ele encordoar aí 3 vitórias na sequência, ele pode até beliscar um G8, porque lá dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil, 2 estão na parte de cima, que são Fluminense e Cruzeiro, e estão em pernas opostas da semifinal. Então nós poderemos ter uma final Cruzeiro e Fluminense. E aí abre um G8. E aí daqui a pouco, se o Grêmio chegar a somar esses últimos 6 pontos que faltam, o Grêmio vai entrar num G8. E aí ele tem um contrato de renovação automática. Então, Enfim. de certa forma, já tá meio blindada a permanência do Mano. Mas eu acho que o Mano ficando, a tendência maior é que no meio do gauchão ou depois do gauchão, o Grêmio vai ter que buscar outro treinador. E aí Bom, perder Bagé, tempo já na arrancada. eu vou para o jogo contra o Vasco amanhã, de olho no Santos contra o Sport, que é no mesmo dia. O Inter joga às 7h30, Santos e Sport às 9h30. O Santos vai ganhar do Sport. É, E no outro tendência é dia, essa. provavelmente, a gente vai transmitir Vitória e Mirassol. Aí eu acho que pode acontecer uma coisa boa, tá? Porque o Mirassol é muito melhor do que o Vitória. Mas torcer, eu tô pelas migalhas, Bagé. Eu tô pelas migalhas. Eu quero o Internacional. Um pontinho contra o Vasco, maravilhoso. Eu vou pelas migalhas. Migalhinhas agora para não cair. É a única coisa que me resta. E rezar também. Rezar bastante. É, mas não tem, cara, é a realidade. Por mais difícil que seja do torcedor encarar, é pior o que faz a direção do Internacional, que não encara a realidade. Não tem como, tu tem que assumir o que tá acontecendo. E outra, tu só tem um jogo para resolver isso em casa, né? Que é na última rodada. Provavelmente tu possa chegar com uma dificuldade violentíssima de tentar reverter isso. Pelo amor de Porque Deus. só o fato de ter que chegar na última rodada para ganhar, ela já Eu te não obriga, cara. quero Porque ninguém nem tem certeza de nada. pensar, cara. Não quero nem pensar. Lembrar o 99 do Dunga lá. Não quero nem. O Paysandu. Eu não quero nem pensar no negócio desse, cara.
Pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso de novo. O Barcelos não vai me fazer passar por isso de novo. Pelo amor de Deus, cara. Mas Ah, daí tá passa louco. pelo jogo de amanhã, né? Ah, que Que pena, cara. pena. Esse programa tinha que Que ter 3 horas. pena, cara, Que é loucura. verdade. Beijo, Bagé. Tchau, beijo.